Se você tem algum interesse por esse assunto, você deve ter visto que nos últimos anos começou a se falar muito sobre aumento peniano. O que a gente sabe hoje sobre as técnicas de aumento peniano? O que existe por aí que é mentira, o que é verdade, o que é seguro, o que é perigoso para a gente fazer. Então nesse vídeo eu vou falar sobre as técnicas de aumento peniano e a gente vai desvendar aqui alguns mitos e verdades sobre essas técnicas. Mito número 1, é uma coisa perigosa de ser feito. Isso daqui é um mito, mas a gente tem que explicar da onde veio esse receio e esse receio sim tem uma justificativa. Então, até pouco tempo atrás, as técnicas que a gente tinha para aumento peniano, elas eram técnicas cirúrgicas, onde o paciente era submetido a, eventualmente, cirurgias grandes aí e que poderiam levar a um desfecho negativo. A pessoa poderia ter um problema, uma complicação cirúrgica muito maior por uma questão estética. Outra coisa é que antes, quando tentava fazer, por exemplo, aumento do calibre, né, do engrossamento peniano, as pessoas já tentaram usar vários tipos de substância, desde silicone industrial, PMMA, enfim, várias coisas que de fato traziam problemas aí graves. Então, isso acabou deixando aí uma preocupação em relação a esse tipo de técnica. Hoje, a gente tem o aumento peniano com ácido hialurônico, que é uma substância que já existe no corpo, é muito utilizado na dermatologia para outros tipos de harmonização e ela funciona muito bem aí para aumento do calibre peniano e ela é uma coisa segura. Então, os estudos com isso começaram já há mais de 10 anos e hoje tem muita gente que já fez e a gente vê que, de fato, as complicações que podem vir daí são muito pequenas. É claro que todo procedimento, né, inclusive você pegar uma veia para tirar sangue, você pode ter alguma complicação. Então precisa saber que quando você mexe em alguma coisa pode ter algum risco. Mas se a gente compara com outros tipos de técnica, sem dúvida é a mais segura que a gente tem hoje para fazer. Mito número 2. O aumento peniano aumenta o prazer da parceria. Então, isso é uma das coisas que eu mais escuto. Principalmente quando a gente vê em debates online, o tamanho precisa ser tal, etc. Assim, na prática, o que muda o prazer da parceria, falando português claro, o tesão que a pessoa consegue fazer ali. Então, a conexão que tem o casal ali na hora de ter a relação, então, caprichar nas preliminares, fazer o que a outra pessoa gosta, de maneira geral, a pessoa ser uma pessoa mais atraente, mais envolvente, tem um sex appeal maior, isso vai trazer muito mais prazer na hora da relação do que o tamanho do pênis. Na prática, isso muda muito pouco, embora exista aí esse imaginário. Algumas mulheres, pela questão estética, ou até alguns homens, até podem ligar, então eles podem achar mais bonito um pênis maior. Mas achar que isso vai mudar em relação ao prazer na hora da relação sexual, isso é assumir uma coisa que a gente não pode dizer. Então, geralmente, a gente faz isso muito mais por uma questão estética do que por um momento de prazer mesmo. Terceiro mito. Isso é uma coisa que, para o homem mais jovem, né? Então, isso é muito interessante. E é um mito que eu confesso que eu também tinha quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre estética genital. Então, eu entendia que isso era uma preocupação eventual de homens mais novos, ainda um pouco inseguros ali com a autoimagem. Mas eu vi que não. Existe, de fato, pessoas que são inseguras e que querem ter um pênis mais grosso, por exemplo, e isso de fato ajuda, porque ela consegue alcançar esse objetivo e daí ela se sente mais confiante, mas existe uma parcela dos pacientes que fazem isso, que eles até estão satisfeitos com o tamanho do pênis, mas eles querem um pouco maior para ter uma coisa diferente, inclusive homens mais velhos que são casados, querem experimentar algo diferente ali na cama, né? E daí eles procuram para ter essa ideia de ter algo diferente ali, certo? Então, eu vejo que tem um perfil até de homens mais velhos que acabam procurando muitas vezes para fazer esse tipo de procedimento. Bom, e agora as verdades, né? O aumento peniano ele é temporário, então isso é verdade. Quando a gente usa o ácido hialurônico ele aos poucos vai sendo absorvido aí pelo corpo. Isso para algumas pessoas pode ser uma coisa frustrante, porque existe um investimento para você fazer um procedimento e você vai perder esse investimento aí ao longo do tempo. Ou você vai precisar fazer de novo, né? Não é nem perder, mas você vai precisar fazer de novo e eventualmente gastar de novo ali o dinheiro. Só que na prática isso é uma coisa muito boa, tá? Então essas técnicas que eu falei de aumento peniano, que eram perigosas, como por exemplo silicone, PMMA, um dos motivos que ele é perigoso é exatamente ele não ser temporário. Porque se você tem qualquer coisa que dá errado ali, você não tem o que fazer para tirar. Ele não vai sumir. E por ele ser uma coisa permanente, né, você pode até depois de muitos anos começar a ter uma reação do seu próprio corpo contra aquilo. Isso vai fazendo nódulos, granulações, um processo inflamatório fica duro ali
Então, assim, pode ficar bem ruim por causa disso. Então, o fato dele ser temporário, na verdade, é uma proteção, não é uma coisa ruim. E a gente tem muitos procedimentos estéticos, inclusive dentro da dermatologia, como, por exemplo, preenchimento para definir mandíbula ou botox, que são temporários. Então, isso já é uma coisa comum aí dentro da estética, né? Costuma ser uma coisa temporária e, geralmente, por mais que isso possa parecer estranho aí no começo, é uma coisa boa que seja temporária. Isso é uma segurança a mais. Outra verdade, tá? O aumento peniano com ácido hialurônico, ele não aumenta a glande. Então, a glande ela é muito vascularizada. Quando chega mais sangue, é mais fácil dele ser absorvido mais rápido. Então, os estudos que mostraram aí os benefícios do preenchimento peniano, eles acabam não preenchendo a glande, porque lá no começo, quando fizeram isso, né, entenderam que primeiro, ele acaba muito mais rápido e segundo, que é uma região que é mais fácil de você ter deformidades, de ficar com nódulos ali. Então, a gente não usa ácido hialurônico na glande. Isso é um detalhe muito importante, principalmente para quem busca estética, porque o homem, quando ele vem buscar um preenchimento peniano, por exemplo, ele vai pedir, puta, eu quero que fique gigante. Só que a gente tem que tomar algum cuidado ali entre a proporção da haste e a glande. Se o homem tem uma glande que seja compatível aí com um aumento maior, você consegue usar mais ácido hialurônico e ele vai ainda assim ter um resultado natural. Se você usa num paciente que tem uma glande pequena, você vai conseguir aumentar bastante aí a circunferência da haste peniana, mas ele fica desproporcional, então o aspecto estético ele não fica legal. E a gente tem que ter esse cuidado para entregar um resultado que seja legal, que a pessoa saia feliz depois de fazer. Próxima verdade, o ácido hialurônico ele precisa de sessões, né? Então, em alguns pacientes, a gente consegue aplicar o ácido hialurônico uma vez e já fica bom. Mas em alguns pacientes, quando o ácido hialurônico ele vai assentando, eventualmente tem alguns locais que precisam de alguns retoques. Uma boa comparação é como se a gente estivesse pavimentando uma rua, né? Você vai passar aquela primeira camada, depois a segunda, para conseguir aquele resultado estético aí ideal. Então, alguns homens frequentemente precisam de mais de uma sessão para conseguir o resultado estético aí que ele está buscando. E a última verdade que eu tenho para trazer é que ela aumenta a autoestima. Então, existia muito esse mito, né? De, o cara tá procurando uma coisa que ele acha que vai acontecer ali quando ele aumentar o pênis, daí ele vai aumentar o pênis, não vai se sentir satisfeito, vai querer sempre mais. Cara, na prática isso não acontece assim. A pessoa que entende o procedimento, entende por que ele é feito, entende exatamente o que a gente consegue alcançar com isso, ela faz o procedimento e fica muito feliz. Então, eu tenho paciente que eventualmente trabalha com a parte de imagem, né, modelo fotográfico. Então, para ele é muito interessante ter um volume maior ali na cueca, ele se sente muito mais confortável por causa disso. Outro paciente que estava insatisfeito aí porque queria algo diferente com a esposa, a pessoa fica super feliz. Alguns pacientes, por exemplo, querem ir para a praia e querem ter um volume ali maior na sunga. E eles realmente sentem muito melhor, sentem mais confiantes com isso e tira aquela pulguinha que existia ali atrás da orelha, assim, pô, será que não é suficiente? Será que alguém está olhando? A pessoa se sente mais confortável ali. Então, pode sim ser uma coisa que traz uma satisfação muito grande e um aumento da autoestima com certeza absoluta. Era isso que eu tinha para trazer aqui para vocês. Esse tema é um tema que sempre gera muita dúvida, então se vocês quiserem saber mais alguma coisa, comenta aqui nos comentários, vai ser um prazer aqui eu responder. E compartilha esse vídeo com quem você acha que isso pode ajudar. Curte aqui esse conteúdo, quanto mais vocês interagem aqui, mais isso ajuda o canal a crescer e a gente pode continuar trazendo informações aí de qualidade para quem possa se interessar por esse tipo de assunto. Um abraço e até a próxima.